Olá, meu nome é Aline, eu sou enfermeira e a gente vai conversar agora sobre a visita domiciliar do agente comunitário de saúde. A importância, então, da visita domiciliar no acompanhamento dos usuários, com enfoque nos usuários com diabetes na área de atuação de vocês. Como eu disse, eu me chamo Aline Torres, eu sou enfermeira e essa aula foi realizada por mim e pela enfermeira Aline Souza. Para a gente começar, então a gente vai conhecer a história da agente de saúde Márcia, né? Ela trabalha, como vocês leram, na USF Alto Santa Fé, e a Márcia trabalha num território parecido, provavelmente, com o território da maioria de vocês, que é esse território, né? A gente pode observar que tem crianças, tem esgoto a céu aberto, tem um clube, né, uma série de casas e animais ali, né, que tem uma série de atuações, então, para a Márcia estar trabalhando. E a gente vai conversar hoje sobre a visita domiciliar, que é esse instrumento de trabalho do agente de saúde, a partir da história da família do João Taborda, que é uma família que apresenta obesidade, diabetes, tabagismo, né? A Catarina, que é a esposa, então, do João, ela é doceira, trabalha com doce. A gente tem também a questão da cárie na criança. Tem uma série de coisas importantes, é uma família super complexa, que a agente de saúde Márcia, então, tem, e a equipe de saúde que trabalham com ela, uma atuação bem importante. E nos faz lembrar um pouco, então, né, pensar um pouco como eu realizo a visita domiciliar. Então, o que diferencia essa visita num território parecido com o da Márcia, parecido com o de vocês, com essa equipe, então, composta pela enfermeira Aline, pelo médico Ivo, as colegas agentes de saúde da Márcia, de que forma a gente pode ajudar a Márcia, e com isso pensar um pouco no trabalho da gente, na atuação num território como esse. E principalmente o enfoque que a gente vai dar hoje na família do seu João. Como eu disse antes, é a principal ferramenta de trabalho do agente de saúde e é algo que a gente não nasce sabendo fazer, existem formas da gente fazer esse trabalho. E o agente de saúde ele tem um importante papel na equipe, atualizando-a em relação ao que acontece no território, além de identificar, né, ou seja, acolher as situações de maior vulnerabilidade. Então, o fato de eu estar na rua, no território, na casa das pessoas, facilita, né, me proporciona, então, identificar algumas situações de maior vulnerabilidade e, tem alguma coisa aí que eu preciso encaminhar para a minha equipe, para o enfermeiro que trabalha comigo, de que forma a gente vai atuar nesse caso. No caso da Berenice, que a gente leu agora há pouco, a gente pode perceber o quê? Ela trouxe numa reunião da equipe, olha só, estou com tal situação e como que a gente pode encaminhar e acolher essa situação. Um pouco disso que a gente está falando nesse item. Bom, e visita domiciliar, ela existe diferentes tipos, né? Diferentes formas, diferentes objetivos para aquele encontro com o usuário e sua família. E quais são as habilidades necessárias para a realização da visita domiciliar? Como eu falei anteriormente, visitar alguém, é um ato que qualquer pessoa pode realizar. Bom, eu posso chegar no sábado, tô de folga, e vou visitar a minha vizinha que mora 2 casas depois da minha. Vou lá, né, tomar um chá com ela, saber como foi a semana, como está o filho dela que estava adoentado, que estava doente. Isso é uma visita que a maioria de nós sabe e que realiza cotidianamente na vida da gente. Mas a visita domiciliar como uma ferramenta de trabalho, como um instrumento do trabalho do agente de saúde e de outros profissionais, como a gente viu antes, que também realizam, ela requer algumas habilidades, né? Na casa da minha amiga, eu posso chegar e dizer: "Oi, Maria, como é que tu tá? Vim aqui fazer uma visita, vim aqui tomar um chazinho." Na visita domiciliar, enquanto instrumento de trabalho, eu vou precisar usar algumas habilidades para realizá-la. A primeira delas que eu destaco aqui é o exercício do diálogo e da escuta. Bom, eu tenho que saber conversar, mas eu tenho que saber escutar, né? O que eu estou indo fazer naquele domicílio, qual é o objetivo daquele encontro, e eu poder realizar um diálogo, uma conversa, com uma linguagem adequada, né? Que é o próximo item, uso acessível e preciso da linguagem. O que é isso? O uso acessível e preciso da linguagem nada mais é do que eu poder
me fazer entender na visita. Não adianta eu chegar lá e falar um linguajar rebuscado, um linguajar mais complexo, mais difícil, se a minha usuária não vai entender o que eu estou falando. A visita domiciliar, eu preciso ter certeza que a conversa está fluindo, que as pessoas estão me entendendo. E saber escutar, então, como eu já falei. Discutir o projeto de intervenção com a família e equipe. Né? O projeto de intervenção ele não é somente da equipe, a família deve estar ciente do que a gente pretende com aquele acompanhamento. Então, essas negociações todas são feitas em equipe e com a família também. Habilidade de empatia, compreensão, empatia, me colocar no lugar do outro. Como eu gostaria de ser visitado pelo agente de saúde? Eu gostaria que ela chegasse na minha casa com cheiro de cigarro, porque acabou de fumar um cigarro, ou eu gostaria de receber agente de saúde na minha casa, uma boa apresentação, né? Eu sei quem ela é, porque ela é minha vizinha há 5, 6, 10, 20 anos, mas ela está num papel diferente naquela visita. Ela veio realizar alguma coisa a pedido ou por consequência do trabalho dela na unidade de saúde. Compreensão, então, do que a gente está observando. Muitas vezes a gente observa coisas na visita domiciliar que a família não está preparada para mostrar, que não conta na consulta com o médico ou com o dentista. Compreender de que forma as pessoas se organizam no seu cotidiano, no seu dia a dia. Ter um olhar singular e integral sobre a família. Eu estou indo lá fazer a busca ativa do usuário com diabetes que faltou à consulta com o dentista, mas eu estou indo lá também e eu vejo que tem uma gestante, uma criança, eu vejo que eles estão sem água encanada em casa ou sem luz porque não pagaram e cortaram a luz. Um olhar integral, como a família está dentro daquele contexto, daquela situação que eu fui buscar. A importância, então, seguindo nas habilidades para a visita, a importância de uma boa comunicação, de novo, né, porque é algo fundamental, de nada adianta a gente estar na casa das pessoas se a gente não está sendo compreendido ou entendido. Respeito à subjetividade e singularidades dos indivíduos. Eu sou o agente estranho naquele domicílio. Eu estou indo como uma estranha dentro da casa dela. Então, respeitar a subjetividade daquelas pessoas e o que torna elas únicas, a singularidade de cada indivíduo. Respeitar a privacidade das famílias, e aí eu colo essa com o próximo item, que é sigilo e ética profissional. Nunca é demais a gente relembrar que aquele conteúdo que eu trabalhei, que eu identifiquei, que eu observei dentro da casa das pessoas, ela precisa ser, esse conteúdo, essas observações, essas informações, elas precisam ser tratadas com todo carinho, com todo o amor pela profissão que a gente tem. Eu tenho que respeitar o horário daquela família, se a usuária que eu estou indo visitar me diz, olha, Aline, eu gostaria que tu viesse aqui no turno da manhã, de preferência antes das 11, porque a partir das 11 horas eu cozinho para minha família. Eu devo tentar organizar o meu dia de forma que, bom, nesta semana eu tenho que visitar a Aline. A Aline, eu sei que ela pede para ser visitada no turno da manhã, de preferência antes das 11. Então eu vou organizar, né? Posso jogar a visita da outra usuária que pode ser qualquer horário, vou dar preferência então para ir no início do turno visitar a família da Aline, respeitar a privacidade daquelas pessoas. E o sigilo e ética, né? Então eu preciso saber que informações são pertinentes no acompanhamento e que eu preciso informar os meus colegas de equipe, o médico ou o enfermeiro que acompanha aquele sujeito, e que informações não vão fazer diferença, que informações ela me revelou que não são importantes para o acompanhamento dela. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou discutir com o meu supervisor. Olha, enfermeira, eu estou com uma tal, determinada situação, eu estou em dúvida se é algo que eu devo encaminhar ou é algo que não. E aí se discute o caso e se define qual a melhor conduta para aquela informação. Também tenho cuidado de não discutir coisas, elementos da visita com os familiares da gente, na casa da gente, com os filhos da gente, não discutir, ou com os colegas, os demais agentes de saúde que não acompanham aquela família, que não precisam ter aquela informação. Isso é uma coisa que todos os dias a gente tem que estar bem ciente que informações a gente deve revelar e que informações não precisam ser reveladas. Também eu gosto de lembrar que aquelas situações, informações que eu vou precisar encaminhar, sempre notificar o usuário.
olha, essa informação que tu está me trazendo, ela é importante para o teu acompanhamento. Eu vou comentar ela com o médico que te acompanha, eu vou escrever no teu prontuário para que as pessoas que te acompanham saibam exatamente o que está acontecendo. E aí a pessoa não vai ser pega de surpresa quando o médico comentar na próxima consulta, tô a par de tal informação. É isso? E a pessoa, como assim o médico sabe? Não, sabe porque o agente de saúde me revelou com a tua autorização. Não ter preconceitos, então não julgar, né? Isso é bem importante. As famílias se organizam da forma que melhor lhes convém, nem sempre é a forma como eu organizaria a minha vida, mas é a forma como as pessoas estão organizadas na sua vida. Então não ter preconceitos, tentar na medida do possível não julgar. E aí não julgar não é somente não julgar com as palavras, mas não julgar com o olhar, com a forma, com a postura corporal e assim por diante. Bom, a visita precisa ser organizada, né? Eu preciso saber que informações eu estou indo buscar, eu não vou chegar na casa e, bom, agora o que eu vou fazer, né? Ter permissão para entrada no domicílio, se a pessoa não me autorizar, né? É óbvio, mas vale a pena relembrar que a gente não vai entrar contra a permissão das pessoas que eu estou indo visitar. Ter o objetivo de escrevê-lo para a pessoa, então, o que eu estou vindo fazer hoje na tua casa. Acolher as demandas buscando soluções, sempre. Avaliar e planejar a próxima visita a esta família. Então, hoje eu vim visitar, fazer o acompanhamento do João, que é diabético, que tem diabetes, e eu virei novamente daqui a um mês. Tá tudo bem, tudo tranquilo o mês que vem, ou daqui a 2 meses, qual é o período que eu vou estar retornando. Socializar a intervenção e demandas com a equipe, sempre que for alguma informação pertinente ao acompanhamento. E qual é o papel do agente de saúde em relação a essa atividade específica, a visita domiciliar do agente, né? Bom, é o profissional de saúde com papel de educador, que orienta, monitora e esclarece dúvidas a respeito do funcionamento da unidade, dúvidas a respeito de temas específicos da saúde, de doenças, vacinas, enfim, uma série de elementos que o agente de saúde, por ter esse vínculo, essa proximidade, a linguagem, né, tudo favorece com que as famílias sintam-se mais à vontade para trazer algumas questões bem particulares. Também tem o papel de auxiliar as pessoas a refletir sobre seus hábitos de vida e cuidados com a saúde, facilitar o vínculo equipe-comunidade. Esse é um papel bem importante que o agente tem, porque ele que escuta as queixas, os elogios, o que deu certo, o que não deu tão certo, e com isso ele vai ajudando a fortalecer esse vínculo entre os outros membros da equipe e a comunidade. Participar de capacitações para a função, né? Isso é bem importante para que ele possa manter-se sempre atualizado dentro da sua área de atuação. E quais são as habilidades necessárias para a realização da visita domiciliar? Como eu falei anteriormente, visitar alguém, é um ato que qualquer pessoa pode realizar. Bom, eu posso chegar no sábado, tô de folga, e vou visitar a minha vizinha que mora 2 casas depois da minha. Vou lá, né, tomar um chá com ela, saber como foi a semana, como está o filho dela que estava adoentado, que estava doente. Isso é uma visita que a maioria de nós sabe e que realiza cotidianamente na vida da gente. Mas a visita domiciliar, como uma ferramenta de trabalho, como um instrumento do trabalho do agente de saúde e de outros profissionais, como a gente viu antes, que também realizam, ela requer algumas habilidades, né? Na casa da minha amiga, eu posso chegar e dizer: "Oi, Maria, como é que tu tá? Vim aqui fazer uma visita, vim aqui tomar um chazinho." Na visita domiciliar, enquanto instrumento de trabalho, eu vou precisar usar algumas habilidades para realizá-la. A primeira delas que eu destaco aqui é o exercício do diálogo e da escuta. Bom, eu tenho que saber conversar, mas eu tenho que saber escutar, né? O que eu estou indo fazer naquele domicílio, qual é o objetivo daquele encontro, e eu poder realizar um diálogo, uma conversa, com uma linguagem adequada, né? Que é o próximo item, uso acessível e preciso da linguagem. O que é isso? O uso acessível e preciso da linguagem nada mais é do que eu poder me fazer entender na visita. Não adianta eu chegar lá e falar um linguajar rebuscado, um linguajar mais complexo, mais difícil, se a minha usuária não vai entender o que eu estou falando. A visita domiciliar, eu preciso ter certeza
que a conversa está fluindo, que as pessoas estão me entendendo. E saber escutar, então, como eu já falei. Discutir o projeto de intervenção com a família e equipe, né? O projeto de intervenção ele não é somente da equipe, a família deve estar ciente do que a gente pretende com aquele acompanhamento. Então, essas negociações todas são feitas em equipe e com a família também. Habilidade de empatia, compreensão, empatia, me colocar no lugar do outro. Como eu gostaria de ser visitado pelo agente de saúde? Eu gostaria que ela chegasse na minha casa com cheiro de cigarro, porque acabou de fumar um cigarro, ou eu gostaria de receber agente de saúde na minha casa, uma boa apresentação, né? Eu sei quem ela é, porque ela é minha vizinha há 5, 6, 10, 20 anos, mas ela está num papel diferente naquela visita. Ela veio realizar alguma coisa a pedido ou por consequência do trabalho dela na unidade de saúde. Compreensão, então, do que a gente está observando. Muitas vezes a gente observa coisas na visita domiciliar que a família não está preparada para mostrar, que não conta na consulta com o médico ou com o dentista. Compreender de que forma as pessoas se organizam no seu cotidiano, no seu dia a dia. Ter um olhar singular e integral sobre a família. Eu estou indo lá fazer a busca ativa do usuário com diabetes que faltou à consulta com o dentista, mas eu estou indo lá também e eu vejo que tem uma gestante, uma criança, eu vejo que eles estão sem água encanada em casa ou sem luz porque não pagaram e cortaram a luz. Um olhar integral, como a família está dentro daquele contexto, daquela situação que eu fui buscar. A importância, então, seguindo nas habilidades para a visita, a importância de uma boa comunicação, de novo, né, porque é algo fundamental, de nada adianta a gente estar na casa das pessoas se a gente não está sendo compreendido ou entendido. Respeito à subjetividade e singularidades dos indivíduos. Eu sou o agente estranho naquele domicílio. Eu estou indo como uma estranha dentro da casa dela. Então, respeitar a subjetividade daquelas pessoas e o que torna elas únicas, a singularidade de cada indivíduo. Respeitar a privacidade das famílias, e aí eu colo essa com o próximo item, que é sigilo e ética profissional. Nunca é demais a gente relembrar que aquele conteúdo que eu trabalhei, que eu identifiquei, que eu observei dentro da casa das pessoas, ela precisa ser, esse conteúdo, essas observações, essas informações, elas precisam ser tratadas com todo carinho, com todo o amor pela profissão que a gente tem. Eu tenho que respeitar o horário daquela família, se a usuária que eu estou indo visitar me diz, olha, Aline, eu gostaria que tu viesse aqui no turno da manhã, de preferência antes das 11, porque a partir das 11 horas eu cozinho para minha família. Eu devo tentar organizar o meu dia de forma que, bom, nesta semana eu tenho que visitar a Aline. A Aline, eu sei que ela pede para ser visitada no turno da manhã, de preferência antes das 11. Então eu vou organizar, né? Posso jogar a visita da outra usuária que pode ser qualquer horário, vou dar preferência então para ir no início do turno visitar a família da Aline, respeitar a privacidade daquelas pessoas. E o sigilo e ética, né? Então eu preciso saber que informações são pertinentes no acompanhamento e que eu preciso informar os meus colegas de equipe, o médico ou o enfermeiro que acompanha aquele sujeito, e que informações não vão fazer diferença, que informações ela me revelou que não são importantes para o acompanhamento dela. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou discutir com o meu supervisor. Olha, enfermeira, eu estou com uma tal, determinada situação, eu estou em dúvida se é algo que eu devo encaminhar ou é algo que não. E aí se discute o caso e se define qual a melhor conduta para aquela informação. Também tenho cuidado de não discutir coisas, elementos da visita com os familiares da gente, na casa da gente, com os filhos da gente, não discutir, ou com os colegas, os demais agentes de saúde que não acompanham aquela família, que não precisam ter aquela informação. Isso é uma coisa que todos os dias a gente tem que estar bem ciente que informações a gente deve revelar e que informações não precisam ser reveladas. Também eu gosto de lembrar que aquelas situações, informações que eu vou precisar encaminhar, sempre notificar o usuário. Olha, essa informação que tu está me trazendo, ela é importante para o teu acompanhamento. Eu vou comentar ela com o médico que te acompanha, eu vou escrever no teu prontuário para que as pessoas que te acompanham saibam exatamente o que está acontecendo. E aí a pessoa não vai ser pega de surpresa quando o médico comentar na próxima consulta, tô a par de tal informação. É isso? E a pessoa, como assim o médico sabe? Não, sabe porque o agente de saúde me revelou com a tua autorização.
Não ter preconceitos, então não julgar, né? Isso é bem importante. As famílias se organizam da forma que melhor lhes convém, nem sempre é a forma como eu organizaria a minha vida, mas é a forma como as pessoas estão organizadas na sua vida. Então, não ter preconceitos, tentar, na medida do possível, não julgar. E aí, não julgar não é somente não julgar com as palavras, mas não julgar com o olhar, com a forma, com a postura corporal e assim por diante. Bom, a visita precisa ser organizada, né? Eu preciso saber que informações eu estou indo buscar, eu não vou chegar na casa e, bom, agora o que eu vou fazer, né? Ter permissão para entrada no domicílio, se a pessoa não me autorizar, né? É óbvio, mas vale a pena relembrar que a gente não vai entrar contra a permissão das pessoas que eu estou indo visitar. Ter o objetivo de escrevê-lo para a pessoa, então, o que eu estou vindo fazer hoje na tua casa. Acolher as demandas buscando soluções, sempre. Avaliar e planejar a próxima visita a esta família. Então, hoje eu vim visitar, fazer o acompanhamento do João, que é diabético, que tem diabetes, e eu virei novamente daqui a um mês. Tá tudo bem, tudo tranquilo mês que vem, ou daqui a 2 meses, qual é o período que eu vou estar retornando. Socializar a intervenção e demandas com a equipe, sempre que for alguma informação pertinente ao acompanhamento. E qual é o papel do agente de saúde em relação a essa atividade específica, a visita domiciliar do agente, né? Bom, é o profissional de saúde com papel de educador, que orienta, monitora e esclarece dúvidas a respeito do funcionamento da unidade, dúvidas a respeito de temas específicos da saúde, de doenças, vacinas, enfim, uma série de elementos que o agente de saúde, por ter esse vínculo, essa proximidade, a linguagem, né, tudo favorece com que as famílias sintam-se mais à vontade para trazer algumas questões bem particulares. Também tem o papel de auxiliar as pessoas a refletir sobre seus hábitos de vida e cuidados com a saúde. Facilitar o vínculo equipe-comunidade. Esse é um papel bem importante que o agente tem, porque ele que escuta as queixas, os elogios, o que deu certo, o que não deu tão certo. E com isso ele vai ajudando a fortalecer esse vínculo entre os outros membros da equipe e a comunidade. Participar de capacitações para a função, né? Isso é bem importante para que ele possa manter-se sempre atualizado dentro da sua área de atuação. Então, dando seguimento à nossa aula, a visita domiciliar ao usuário com diabetes. Uma das coisas importantes é não ficar preso ao instrumento de trabalho. Por exemplo, as fichas que a gente utiliza, como as fichas do ESUS, a antiga ficha D do CIAB, para quem utiliza ainda. É importante a gente lembrar que quando a gente realiza uma visita, não deve ficar preso somente às perguntas daquela ficha. Nós temos que ter o senso de observar o que está acontecendo ao redor, observar as relações da família, como a gente já conversou antes. Identificar o que motiva o usuário para o autocuidado. Isso é bem importante, então, que elementos motivam essa pessoa, né? Seja o nascimento de um neto, de um filho, quais são os elementos que a gente pode usar para motivá-lo a se cuidar, para estar com saúde, normalmente funcionam bem. Observar características da família no cuidado, sempre evitando aquelas frases do tipo, não, mas só por hoje ele pode, é só um pouquinho não faz mal. Né? Esse pouquinho, a gente sabe que no final do dia, o quanto foi esse pouquinho, quanto isso pode estar interferindo no controle de doenças como diabetes. Avaliar a possibilidade da realização de exercício físico, sempre estimulando, a gente sabe o quanto é difícil, principalmente se nós mesmas não realizamos, então, o exercício físico regularmente, às vezes é difícil de abordar isso com o usuário, mas a gente deve, sempre que possível, estimular, né, pensar que forma eu posso abordar essa questão do exercício físico, ajudando, então, a família que eu acompanho, porque, sem dúvida, para todas as pessoas, o exercício físico regular, ele vai ajudar muito no controle dessas doenças crônicas. Ainda nesse tipo de VD, né, de visita domiciliar, a gente tem uma questão que é junto às pessoas que ainda não têm o diagnóstico de diabetes, mas já possuem os fatores de risco, como a gente viu, o filho do seu João Taborda, o Jefferson, ele já é obeso, né, ele é motorista, então a gente observa uma série de coisas que podem contribuir para que no futuro ele venha a ter o diagnóstico de doenças como diabetes. Identificando, então, na área de atuação, a partir dos fatores de risco,
membros da comunidade com maior possibilidade de vir a ter o diabetes e orientando-os a procurar a unidade para uma avaliação. Então, a gente não deve atender apenas as pessoas que têm o diagnóstico. Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis, principalmente baseados em frutas, verduras, derivados do leite desnatado. A gente vai ter uma aula específica para discutir alimentação, então a gente vai retomar esse ponto mais adiante. Orientar a redução ou abandono do consumo de bebidas alcoólicas, sempre que possível, assim como a redução ou cessação do tabagismo. Estimular a realização de atividades físicas regulares, como a gente falou no slide anterior. Esclarecer a comunidade por meio de ações individuais ou coletivas os fatores de risco para o diabetes, orientando sobre as medidas de prevenção. Estimular essas pessoas a uma visita à unidade de saúde da família, para orientação com médico ou com enfermeira sobre esses fatores de risco. E agora, que tipo de orientações ou questões devemos observar em relação às pessoas com diagnóstico de diabetes? Então, pessoas parecidas com seu João Taborda. Identificar as pessoas com diabetes na sua área de atuação e preencher as fichas de acompanhamento. Então, eu ter à mão quem são essas pessoas, eu saber quem são os usuários que eu acompanho que têm o diagnóstico. Verificar o comparecimento às consultas agendadas na unidade básica, na unidade de saúde da família. Então, eu saber que o seu João deve consultar em maio com o médico, em dezembro com a enfermeira, observar se ele foi, se não foi, o que aconteceu para que ele não fosse essa consulta, que é o próximo item, realizar a busca ativa dos faltosos, então aquele usuário que foi agendado e não foi. É importante a gente saber o motivo dessa falta e reagendar se possível. Perguntar sobre o uso da medicação, quando prescrita, então usuários que usam medicação para o controle do diabetes. A gente observar se está tendo algum efeito colateral, muitas vezes eles não relatam na consulta médica esses efeitos desagradáveis relacionados à medicação. Então, lembrar de perguntar, porque para o agente de saúde possivelmente ele relataria casos de desconforto relacionado à medicação. Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis, orientar a redução do consumo de bebida alcoólica ou seu abandono, sempre que possível, e o tabagismo também. Orientar sobre a importância da adesão ao tratamento e seguir as orientações da equipe de saúde, o quanto isso vai ser importante e significativo no controle da doença, evitando que a gente tenha as complicações agudas ou complicações crônicas relacionadas ao diabetes. Estimular a realização da atividade física regular. Estimular a organização de grupos de ajuda mútua, então dentro da unidade de saúde a gente participar e estimular então que existam esses espaços para que as pessoas possam se encontrar e conversar, como grupos de caminhada, grupos de estímulo à alimentação saudável, entre outros. E fazer um acompanhamento, orientar para que a pessoa faça o acompanhamento da glicemia sempre conforme a orientação médica, sempre conforme a orientação da equipe de saúde. Então, para aquele caso, daquele paciente, daquele usuário, qual é a recomendação do controle da glicemia? Então, a gente observar na carteira de acompanhamento da pessoa, conversar com a enfermeira ou com o médico, para que a gente saiba o que orientar, então, sempre individualizando, para que cada caso siga a orientação mais recomendada para ele. Orientar a higiene correta da boca, a gente vai ter uma aula também sobre isso, mas sempre conversando a questão da escovação correta dos dentes, uso do fio dental, o quanto a higiene correta da boca vai contribuir sim para o controle do diabetes. Às vezes o usuário não compreende muito essa relação, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam tendo algum desconforto relacionado ao diabetes por um problema odontológico, então orientar isso é importante. Cuidado corporal redobrado para quem tem diabetes, especialmente com os pés. Então, ter o hábito de examinar os pés diariamente, constatando qualquer alteração, comunicar à equipe que o acompanha, evitar sempre sapatos apertados, uso de gilete, alicate de cutícula, entre outros, Principalmente no caso das mulheres que gostam ali de fazer o pé, então ter esse cuidado se a mulher é diabética. Lavar os pés com água morna, nunca quente demais, secá-los muito bem, especialmente entre os dedos, evitando então que tenhamos aí um local possível para a alteração desses pés. Estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis, hábitos de vida saudável, se está cumprindo as orientações da dieta, atividade física, se existe uma recomendação para controle do peso, se conseguiu parar de fumar ou se precisa de alguma ajuda nesse sentido. E importante, isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro e acreditar nisso para passar essa informação para os usuários e as famílias que a gente acompanha.
com acesso aos medicamentos adequados, sempre que necessário. Nem todo diabético, nem todo usuário com diabetes vai usar medicação, né, medicamento. Bons hábitos alimentares, práticas saudáveis e um bom acompanhamento pela equipe de saúde. E a equipe de saúde é o agente de saúde, o médico, o enfermeiro, o técnico da enfermagem. A pessoa com diabetes ela é capaz de levar uma vida ativa, reduzindo o risco de desenvolver complicações. Então, ela pode viver perfeitamente bem, desde com a sua doença controlada e observando direitinho, né, os cuidados que são recomendados para ele. Então, não é uma sentença de vir a ter uma complicação obrigatoriamente. Então, a gente conseguindo que a pessoa siga, né, minimamente alguns cuidados, ela pode sim ter uma vida ativa, produtiva, né, e feliz. Com isso, eu deixo aqui uma frase, né, para vocês, para a gente pensar, que é uma frase do Paulo Freire, um educador, que ele diz o quê? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Então, o que o Paulo Freire quis dizer com isso, né? Que o nosso papel enquanto educadores não é transferir o nosso conhecimento para o outro, mas a gente conseguir criar as possibilidades para produzir a construção do conhecimento para cada um. Agradeço a participação de vocês assistindo essa aula, espero que a gente tenha conseguido desenvolver um conteúdo sobre a visita domiciliar e sigam assistindo as próximas aulas. Muito obrigada!